dia, meus queridos irmãos. Paz seja convosco o dia todo. Que você seja ricamente abençoado por Deus nesse dia. Mesmo que talvez você esteja enfrentando uma situação complicada, uma situação que está tirando o teu sono, e que você esteja se perguntando por que Deus nos coloca em situações que nós não entendemos. Quantas vezes eu e você nos perguntamos ou questionamos a Deus sobre o real motivo de determinadas situações em nossas vidas? Muitas vezes, quando algo acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso lar, aquilo foge do nosso controle e nós não compreendemos. Uma perda de alguém, o fim de um relacionamento, uma doença, um acidente, um desemprego, uma decepção, uma frustração em nossas vidas e nós não conseguimos compreender. Mas Jesus não nos deixa sem resposta. Nós podemos ver em João, no capítulo 13, no versículo 7, onde o próprio Jesus respondeu aos seus discípulos. E ele diz para cada um de nós, neste momento: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ele está nos dizendo, talvez agora você não entenda o real motivo dessa situação. Mais tarde, porém, eu te mostrarei e você entenderá. A Bíblia nos ensina claramente que Deus sempre tem o controle sobre tudo. Se o temos como autor e consumador da nossa fé, podemos confiar, podemos descansar nele. O que Jesus faz agora podemos não compreender, mas ele o sabe muito bem. Mais adiante, mais tarde no decorrer da nossa história, nós iremos compreender tudo o que nos acontece e nós vamos entender claramente que tudo isso ocorreu para o crescimento na fé, no amor, no conhecimento do Senhor e para nos aproximarmos mais do nosso Salvador. Hoje, mesmo sem entender, o nosso caráter está sendo moldado, as nossas emoções estão sendo moldadas, o nosso posicionamento de fé está sendo moldado enquanto que nós passamos por dificuldades e quando nós confiamos e amamos a Deus de todo o nosso coração. Por isso, não importa a situação, eu te digo, confie mais, aproxime-se mais de Deus, ore mais, busque mais e tente ter um coração grato. Tente lembrar de todos os acontecimentos passados que te ajudaram a crescer e a depender mais e mais de Deus. Ore colocando nas mãos do Deus Pai Todo-Poderoso todas as suas questões, dúvidas, situações, acontecimentos. Creia que Ele sabe. Sim, Ele sabe, Ele controla tudo. E Jesus é o nosso maior exemplo. Aprenda através da Bíblia sobre o amor de Jesus, sobre o serviço de Jesus, sobre a entrega incondicional de Jesus, e aí nós vamos perceber como nós devemos conduzir a nossa vida, porque nós sabemos que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos filhos seus. Nós sabemos também que o rei Davi foi um homem forjado no sofrimento. Por isso, ele mesmo disse: foi-me bom ter passado pelo sofrimento para que eu aprendesse os teus decretos. Queridos, o sofrimento nas vidas dos filhos de Deus não vem sem um propósito claro e definido pelo próprio Deus, a não ser que nós mesmos o provocamos por pecados e desobediência. E ainda assim, Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Nós sabemos que o sofrimento
é pedagógico, pois o próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu e com isso nos ensina uma lição dia após dia. Então, meus queridos, quando Deus nos permite passar pelo vale da dor, Ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo e Ele está nos capacitando em sermos consoladores daqueles que estiverem passando pelas mesmas aflições e situações que nós. Deus não permite que eu e você sejamos provados além das nossas forças, nem que nós sejamos afligidos sem um propósito divino. Os sábios, ao passarem pelo Getsemane da dor, alegram-se não porque eles têm um prazer ali no sofrimento, mas porque o sofrimento é o portal do aprendizado que vem do céu. Assim também nós podemos olhar para a vida de José. O José é um personagem emblemático, destacado na Bíblia, e com ele nós temos tantos aprendizados. Ele foi o 11º filho de Jacó, seu favorito, sendo o filho mais velho de Raquel. Ela permaneceu infértil durante anos, mas era a esposa amada do seu pai e por conta disso se tornou um caçula, protegido, favorecido. Mas isso não ficou sempre assim, porque ao longo da sua história, ele foi desprezado pelos seus irmãos, ameaçado de morte, vendido como escravo, tentado por uma mulher poderosa, preso injustamente, esquecido lá na prisão, desafiado pelo faraó a interpretar os seus sonhos. E quando ele passou por todas essas provações, continuando fiel a Deus, ele foi nomeado governador do Egito e colocado à prova diante dos seus irmãos, aos quais ele perdoou por tudo que lhe fizeram. Queridos, em tudo isso, ele teve fé em Deus, persistiu, permaneceu fiel e foi honrado. Nós vemos ali durante a história dele o mal da inveja, do ciúme, do ódio. E isso pode atacar você também. Em Gênesis 37:4 nós vemos que está escrito assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Nós vemos que ali, movidos pelo ódio, inveja, ciúmes, os meios-irmãos de José conspiraram contra a vida dele e o venderam como escravo. Além disso, eles mentiram para o pai, porque para justificar a ausência de José, eles sujaram sua túnica de sangue de animal e entregaram a Jacó, para que o pai pensasse que seu filho protegido havia sido devorado por um animal selvagem. Queridos, não é raro nós ligarmos os noticiários e ver crimes horríveis que acontecem inclusive dentro das próprias famílias, às vezes com pessoas próximas, namorados, pais e filhos, amigos. Essas brigas que podem levar à morte acontecem por causa desses sentimentos que nós falamos: ódio, ciúmes, rancor, inveja, que são de uma natureza carnal, pecaminosa, que não agrada a Deus. Então eu e você precisamos nos livrar desses sentimentos para não correr o risco de cometer erros que podem deixar graves consequências. E ainda com José, apesar dessa vida tumultuada, nós aprendemos honestidade com ele. Ele foi um jovem competente, íntegro. E ao ser tentado pela esposa de Potifar, ele se manteve forte, não cedeu aos desejos dela. Mesmo assim, ele foi preso. Ele foi preso injustamente por causa da calúnia daquela mulher. Às vezes podemos pagar um alto preço para manter a nossa
integridade cristã. Nesse mundo sujo, onde o sistema é manipulado, dominado pelo maligno. Mas saiba que se você manter tua integridade cristã, Deus estará conosco, assim como esteve com José. Ali nós vemos um escolhido de Deus para governar o Egito, que depois acabou sendo solto graças ao dom que o Senhor deu para ele, de revelar sonhos, de interpretar sonhos. Por ter interpretado um sonho do faraó, sugerindo-lhe ações para prevenir que o Egito sofresse anos com fome, ele recebeu a seguinte oferta que está escrita lá em Gênesis 41. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Aleluia. Isso, meus irmãos, mostra para cada um de nós nesse momento a importância de nos mantermos firmes, fiéis, honestos, íntegros. Deus não esquece de nós e é dele que vem a nossa recompensa. Enquanto nós formos trabalhadores dedicados, esforçados, interessados e honestos, dando o melhor de nós naquilo que nós fazemos no lar, na igreja, no emprego, usando nossos dons e nossos talentos para abençoar a vida de outras pessoas, nós vamos ter êxito em tudo que nós fizermos, porque Deus está do nosso lado. E mesmo que nós passamos por tudo isso, nós temos que aprender a perdoar. O perdão tem poder de restaurar vidas. Em Gênesis 42 nós podemos ver que os irmãos de José confessaram o mal que haviam feito para ele. 20 anos depois de terem vendido o irmão como escravo, eles ainda sentiam remorsos por tudo aquilo de mal que haviam feito para ele. E José, depois de testar os seus irmãos, e ele viu que eles estavam verdadeiramente arrependidos, então ele os perdoou, sem qualquer reserva de mágoa. E além disso, ele ainda providenciou algo para a vida deles. A providência de Deus agiu na vida deles. Assim, queridos, nós sempre devemos estar dispostos a perdoar e perceber a providência do nosso Senhor em nossa vida, que vai agindo em nossas vidas até mesmo naquelas situações que são menos favoráveis. Queridos, o que nós devemos ter claro é o propósito. Saber o nosso propósito, isso importa. Porque José o reconheceu. José reconheceu o propósito no meio de toda aquela dor, no meio de todo aquele sofrimento, no meio de tudo aquilo. Ele reconheceu, como está escrito em Gênesis 45. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos guardar em vida por um grande livramento. Ele reconheceu em tudo que ele passou um propósito divino. Desde o início da história de José, nós podemos ver como ele tinha fé, como ele sabia qual era a sua missão: servir a Deus e ao próximo. E isso manteve ele firme nas maiores provações, nos piores pesadelos, nos desafios mais perigosos. E ele passou por tantas desventuras que ele veio, depois de passar por tudo isso, a se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Queridos, que história maravilhosa! O Deus que agiu na vida de José é o mesmo que age nas nossas vidas. E então a vida de José, ela nos mostra que mesmo em situações adversas, problemáticas, conflitantes,
Nós devemos dar o nosso melhor quando nós temos claro em mente, quando nós sabemos o nosso propósito e quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, quando a nossa identidade é bem definida como filhos de Deus, então nós sabemos quem está do nosso lado e que nós não temos nada o que temer. Aleluia! Precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações. Então, meu querido, nesse dia eu te digo, lance suas ansiedades e o seu coração aos pés da cruz de Cristo. Descanse na paz do Senhor. Creia mesmo antes de compreender o que está acontecendo, o porquê dessa situação. Saiba que Deus está no controle e tem um propósito grande, definido, pleno para a tua vida. Querido, e além disso, compartilhe com irmãos mais experientes na fé sobre as suas incompreensões e peça também que eles te ajudem. Que eles te ajudem em oração, que eles te ajudem em intercessão, pois assim um estará orando pelo outro, dando forças para continuar. Mas saiba, o Deus Todo-Poderoso te incentiva a continuar e Ele te diz: não temas, eu estou contigo, para sempre eu estarei com vocês. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, meu amado Mestre, mesmo sem compreender muitas vezes o porquê de toda a turbulência pela qual estamos passando, nós queremos confiar mais em Ti, mais na Tua palavra, mais nas Tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a crer de todo o nosso coração que o Senhor tem o controle das nossas vidas, que o Senhor tem o controle de todas as situações, que o Senhor tem as nossas vidas, o nosso caminhar em Tuas mãos. Confio que o Senhor é bom, fiel, soberano, perfeito e que o Senhor tem um propósito firme em todas as coisas. Dá-nos nesse dia força, coragem, sabedoria e acrescenta cada dia mais a minha fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém.